Bom, boa noite. Eu acho que seria interessante a gente começar ouvindo o Léo apresentando brevemente aqui o que a gente acabou de assistir. Obrigado, Everton, de jogar essa batata no meu amor. Bom, assim, para mim foi muito difícil, na verdade, né, ver esses filmes agora juntos, assim, porque são, né, momentos diferentes. Acho que fora o Elijah Rambo e o Pornografismo, que foram na mesma época, foram feitos simultaneamente, né, assim. Vou falar primeiro do Rambo, na verdade, que não foi. Eu não, quando eu filmei, eu não pensei em fazer um filme. Eu, né, tava assim, eu sabia que meu cachorro ia a puta que pariu, não vou chorar agora não, cara. Eu sabia que meu cachorro ia morrer. Então eu queria, né, guardar, né, aquele ritual que era uma coisa que a gente fazia sempre de dar brincadeira com as pinhas, assim. E isso ficou guardado assim, né, de por um tempo, assim, mas depois vendo material, assim, a gente tinha feito já um filme coletivo da nossa turma lá de Minas, que é o Estado de Sítio, e fuçando em fitas, né, mini DV e tal, encontrei aquele negócio. E claro, no outro momento, assim, também estava, acho que era uma época que eu estava meio muito bravo, estava lendo muito Roberto Gomes, que é um cara que escreveu Crítica da Razão Tupiniquim, que é um livro que eu gosto muito, assim, que mais ou menos explica porque que a filosofia não funciona muito bem, assim, aqui no Brasil, né? Dentre várias coisas, assim, fala muito do problema do eurocentrismo, assim. Eu estava meio bravo, eu tinha vindo de uma viagem de trabalho na Europa, assim, que eu tinha estudado muita baboseira. Então eu assim, a ideia do filme ela surge muito né, um pouco distanciado do carinho todo que eu tinha pelo meu cachorro, de que eu achava uma gag boa colocar um pastor alemão para recitar Rambo, assim. Eu gosto muito de literatura em geral. Rambo é muito importante assim na minha vida, como vários outros franceses foram, assim. Mas eu sabia que é uma coisa que eu tinha que lutar contra também, assim. Eu tenho assim, tem um lado Joe Bananeira e Oswald de Andrade que falam muito alto na minha cabeça com relação a essas coisas, assim. Acho que isso também reverbera um pouco no Curta dos Festivais, que também é um filme bem babaca nesse sentido. E, né, e aí saiu. E o pornografismo foi outra coisa também que eu também estava querendo, né, botar um pouco em crise essa questão. Eu tinha conhecido esse site recentemente que era o MyFreeCams e tal, e os caras colocando, tipo, né, grana, né, pagavam assim para as meninas. E eu estava pensando muito também, assim, né, já tinha conversado com as meninas que aparecem no filme, mas não no sentido de, né, de uma escopofilia, né, de interesse, mas na verdade é uma conversa em que aproveitava muitos tempos mortos assim para poder trocar uma ideia, porque o negócio não fica bombando o tempo todo. E queria problematizar um pouco, tirar um pouco a. Eu já estou defendendo os filmes, né? Isso é terrível. Queria problematizar um pouco essa questão desse lugar, né? Que é um lugar da pornografia na vida das pessoas, que é geralmente, né, num isolamento, e trazer isso para o cinema, né? Para o espaço coletivo né, do cinema, assim, né? Enquanto um espaço social. Mas eu sabia que eu não podia chegar de cara né, com esse enquadramento, esse recorte né, do sexo propriamente dito, né? Eu queria preparar um pouco esse terreno para criar esse incômodo.
Revendo agora, eu acho que eu fui muito moralista, assim. Não que isso seja um problema, eu adoro os moralistas franceses, assim. Aí já estou eu falando de francês de novo. E, né, mas hoje eu vejo o filme com muita ressalva, assim, né? Eu acho que é um... eu faria esse filme novamente, mas eu faria, acho que ele completamente diferente, assim, né? Depois do... Acho que eu vou saltar um pouco o Passagem é um filme que eu não consigo falar muito sobre ele, na verdade, assim. De uma época eu estava pirando muito escutando muito noise, drone, assim, né? E tinha essa deambulação também. Ainda era de uma certa maneira também um material do longa dos festivais, que é um filme que está guardado, assim, e que também gerou o Curta dos Festivais, que eu vou falar na sequência, vou falar rapidamente do Passagem, que é muito essa coisa de assim, né, de um não lugar, assim, né, você tem ali, tinha mais no começo um pouco de Recife, tinha de Rio de Janeiro, né, de São Paulo, que era na época eu estava viajando muito com filme, assim, com filmes, né? Não lembro especificamente quais, assim. E no meio disso tem um momento que eu tô assim no processo de viagem que eu filmo a minha esposa no metrô, assim, a gente voltando de um casamento. E assim, aí eu não consigo falar muito sobre isso. Agora outra coisa que mexeu, assim, o filme do Rambam mexeu muito comigo hoje de rever, assim. Foi ver o curta dos festivais por um motivo específico, assim, que não aparece muito. Tem o Raulino no filme, né? A gente saiu, foi uma noite épica, assim, 2 noites épicas de você uma aula de literatura latino-americana fodida, assim. E eu mantive esse áudio, e esse não, os estouros ali que pipoca não é intencional, é porque o áudio estava realmente muito ruim. Nos outros não, nos outros é meio de propósito. E, porra, ver assim, né? Claro que isso não aparece na tela, não dá nem para ver o Raul direito, mas foi uma coisa que acho que fez assim o filme, o Curta dos Festivais, ele acaba ali, assim, tem um jeito meio coisa que seco demais, que também foi um pouco já no impacto da notícia da morte dele, né? Assim, um pouco, né? Assim, aí eu resolvi que eu não vou assim, não vou, assim, vamos terminar o filme assim, que assim, né? Perdeu a graça, né? Assim, que é uma coisa que eu gosto muito de, né? Tô meio fora do rolê, assim, por estar trabalhando mais em filme de outras pessoas, tal. Hoje em dia, tô fazendo outras coisas. Tem tempo que eu não vou em festival, assim, com filme meu, né? Vou em festival, talvez trabalhando em filme de outras pessoas. E no final tem essa Piracema, que é o Imhotep, que na verdade vem de uma deambulação virtual, assim, eu estava, né, lendo muito sobre mitologia grega e egípcia, assim, e história do Egito, assim, e chegou essa figura no Imhotep, né, que era o pai dele fazia vasilhames, assim, que é uma coisa muito foda, por N motivos, assim, né, na formação do povo egípcio. E ele aprendendo com isso, de fazendo vasilha, assim, ele começa a desenvolver um dos primeiros. Na verdade, ele é considerado o pai da arquitetura, né, o pai da medicina e o pai da escrita, assim, entre os egípcios, né? 1000 anos depois que ele morreu, ele foi elevado à condição de Deus. Ele é uma das poucas pessoas, né, de uma origem que não vem de uma linhagem de reis, que está retratado em sarcófagos do lado do faraó Djoser, assim. E eu comecei a ler e estudar
sobre especificamente a pirâmide de Sácara, e que é um negócio muito louco, assim, porque entra já tipo física quântica, entra o próprio tipo de material, assim, você é uma bruxaria muito pesada no bom sentido da coisa, assim. Até porque eu falo bruxaria, mas bruxaria para mim é uma coisa boa, assim. Ainda mais hoje em dia, que a gente está, sei lá, numa nova Idade Média, acho que os bruxos são mais importantes que nunca, assim. E entrou nessa onda também, assim. Eu estava muito tempo sem fazer filme porque eu estava sem celular. Eu tinha perdido o celular nas manifestações de junho. Aí não estava fazendo filme, né? Que assim, que a maior parte desses filmes são feitos né, com celular. Aí depois, assim, de um tempo, tinha rolado uma grana de trabalho. Eu falei assim, não, vou comprar um celular, vou voltar a fazer filme, né? Assim. E fui fazendo né, eu já tinha mais ou menos tinha uma provocação do Caselli para mim, que tinha me chamado para participar de uma oficina da Mostra do Filme Livre lá em Belo Horizonte. Eu estava em Recife trabalhando num outro roteiro, mas já estava estudando sobre o Imhotep, que é também Hermes Trismegisto, né? Assim, tem um momento que ali que entra a Tábua Esmeraldina. Só que eu baixei o pitch do negócio, porque também era um sigilo, não queria uma coisa também tão na cara. E vem muito dessa piracema, assim, que está no texto, né, da Tábua de Esmeralda, que acabou levando muito assim esse caminho da pintura, né, e desse trabalho, dessa movimentação de pixels, que eu fiquei muito feliz que foi o primeiro filme que eu faço junto com meu filho. Assim, ele tem 6 anos, já faz os filmes dele, assim, que são bem melhores que o meu, mas ainda não tem idade para mandar para festival, viajar nem nada assim. Mas tem uma noção de mise-en-scène. Eu queria ter, assim, né? Um negócio louco, assim. E ele ficou empolgado pra caralho de fazer o filme e fez o cartaz também. Ele queria ter vindo pra cá. Eu falei assim, não, meu bicho, não dá pra você vir, assim, mais próximo, né? A gente vai ver isso daí direito. Então foi uma experiência muito gostosa, assim, de voltar a fazer filme depois de um bom tempo. Acho que o dos festivais, se eu não me engano, acho que foi o último que eu tinha feito, que era e que na verdade que é um filme que eu comecei a filmar em 2009, não, 2010, em Brasília, a primeira vez que a gente foi no festival, que eu fui como ator junto com os meus parceiros do Filmes de Plástico, e desde ali estava filmando, em todos os festivais, sempre filmando, enchendo o saco de todo mundo, né, mas pegando muita coisa que não tinha nada a ver com, né, pegando o povo em conversa à toa de sofá, e não é nada querendo coisas muito sérias, assim. O que eu estava falando mesmo? Não é isso. Então, aí para mim é muito doido voltar a fazer filme, assim. Depois desse eu fiz mais um, mas que é de found footage, assim, que não entrou aqui, mas também que eu acho que não faz muito sentido, porque eu peguei um material, não lembro quem que filmou isso. Em 1970, o Médici faz uma visita lá para Minas, assim, é recebido, aquele esquema, né, protocoxa, assim, né, todo mundo muito feliz, muito alegre. Falei assim, vamos pegar esse material. Me chamaram para um trabalho chamado Tudo é Remix, que teve recentemente. Foi assim, aí, no Arquivo Mineiro tinha esse material e mais um monte de coisa massa. Eu estou falando do filme que nem passou aqui, eu sou muito idiota, né? Mas tudo bem. Não, mas deixa eu só contar, que é legal, porque o que eu gosto desse filme, na verdade, que não passou aqui, é que tipo tem a lista com os nomes de todos os torturadores que atuaram em Minas, assim. Aí isso passou na parede do Arquivo Mineiro, eu fui vendo os seguranças todos ficando meio bravos, assim, você vê que provavelmente estavam reconhecendo o nome de gente que já estava aposentada, assim, tudo, mas que... Aí eu acho que foi, para mim, um dos rolês mais legais de exibir filme na vida, assim, eu vi que realmente foi... Assim, claro, eu estou acostumado as pessoas ficarem muito irritadas com os meus filmes. Assim, às vezes ficar ofendida, achar uma merda, espantar bolinha, isso é coisa meio clássica, assim, já não... eu estou até querendo ir para um outro caminho já agora. Acho que os filmes novos, né, que são filmes com atores, assim, o Everton, a gente acabou de escrever um roteiro junto,
Então já é outra coisa completamente diferente, né? Já é um negócio, uma busca já de mise-en-scène, que não tem nada a ver com isso, bebendo muito Romère. Olha você falando de francês de novo. Não, para de falar já, gente. Tá bom. O Marcelo escreveu um ensaio para o catálogo, né, sobre o trabalho do pirata. Acho que seria interessante que o Marcelo apresentasse a reflexão dele para a gente. Bom, boa noite. É um prazer, uma alegria estar aqui. Agradeço, né, o convite, enfim, a oportunidade de estar aqui do lado do Everton e do Léo para conversar sobre os filmes do Léo. Enfim, o grande desafio, eu acho que quando a gente vê qualquer filme, e sobretudo filmes experimentais, filmes que têm uma proposta que foge um pouco daquela gramática com a qual a gente está acostumado, é justamente o de tentar retirar dali algum tipo de compreensão em forma de discurso, muitas vezes, né? Colocar em palavras o que aquele filme sugeriu, significou. E quando eu fui escrever o texto sobre os filmes do Léo, eu, de fato, não conhecia nenhum dos filmes, né? Nunca tinha entrado em contato com eles. E foi, então, uma experiência muito interessante de me ver, de alguma forma, obrigado a, naquele momento, no contato direto com os filmes, começar a propor algum tipo de legibilidade para eles, né? Para ultrapassar um pouco enfim, a experiência estética que muitas vezes os filmes oferecem, uma experiência que é, às vezes, de choque, uma experiência que é, muitas vezes, de beleza também, e conseguir chegar a algum tipo de articulação em meio a tudo isso. Enfim, estou falando em legibilidade da mesma forma que a gente pode falar, não tanto em ler um texto, né, como uma coisa linear, mas em ler, sei lá, o mundo, né? Quando a gente fala em ler o mundo, é algo que sempre está muito sujeito a erro. E revendo os filmes agora, eu percebi que talvez eu tenha cometido alguns pequenos erros ou algumas injustiças, mas, enfim, faz parte. E o que eu gostaria de falar aqui, né, a partir desse ponto de partida, dessa posição que eu tive que ocupar, que eu gosto também de ocupar como uma espécie de crítico, em alguma medida, né, de cinema, muito embora não seja essa a minha profissão propriamente dita. E o que eu gostaria de propor, então, a partir daí, é justamente alguns elementos dessa legibilidade que eu pude encontrar nos filmes dele. Enfim, se eu falar besteira, com certeza ele vai poder me corrigir, né, e vocês também. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, falando em termos bem gerais sobre esses 6 curtas que a gente assistiu, eu acredito que tem uma chave interpretativa, que é a que eu usei no texto que eu escrevi do catálogo e que permaneceu hoje comigo durante toda a sessão, que é um momento passageiro, muito embora muito contundente, do primeiro curta que a gente assistiu, um momento em que a voz do próprio Léo, se eu não estou enganado, menciona a figura do macaco com a câmera na mão, né? O macaco com a câmera. E eu acho que essa chave de leitura que essa imagem oferece é muito importante para o tipo de abordagem que eu acredito que vale a pena fazer de filmes como esse. Em primeiro lugar, eu acho que é bom lembrar, né, que essa expressão, de alguma maneira, reenvia a um grande filme documentário experimental, já que a gente está no Fronteira, né, o Homem com a Câmera, do Dziga Vertov, de 1929, e, de alguma forma, desloca bastante as coordenadas, né, em que esse filme fazia sentido, que são coordenadas do que eu chamaria de um humanismo revolucionário, né? A ideia de construir um novo homem que vai ser aquele que a Revolução Russa vai levar adiante, etc. Enfim, eu acho interessante pensar nesse eco, né? Porque, ao falar no macaco com a câmera, a gente, de alguma forma, está se afastando dessa pretensão humanista, né, de alçar, enfim, erguer, né, algo maior do que o passado, de alcançar um nível maior de desenvolvimento, de progresso ou de uma revolução. E a gente está falando de um uso menor, né, da ideia da câmera. Um uso da câmera e da linguagem de cinema, de um modo geral, porque não é só de câmera, de forma alguma, que se trata aqui, para
inquietar bastante convenções, várias convenções com as quais a gente está bem acostumado. E esse uso menor, né, do cinema, que é o que o macaco pode fazer, né, o que essa imagem do macaco pode sugerir, me parece que está em jogo em diversos dos filmes. Dentro do contexto em que essa expressão aparece, lá no Cuauhtémoc, né, o filme que a gente viu primeiro hoje, ela é uma espécie de resposta a um discurso sobre o fato de que um certo acúmulo de experiência, de vivência, de referências da história do cinema e da imagem, de modo geral, acaba impondo um peso na hora de você fazer um filme, né? Enfim, a comparação com o vizinho que faz filme muito melhor e etc. Tudo isso está dentro dessa ideia de que o acúmulo de vivência, como se diz no filme, que o acúmulo, né, enfim, de conhecimento, talvez eu possa dizer, sobre o cinema e as artes de modo geral, pode muitas vezes se converter num obstáculo e até num impedimento para que você consiga fazer um filme, inventar um filme, né? Porque é de uma invenção que se trata sempre. Bom, dentro desse contexto, né, então, a figura do macaco com a câmera, de alguma maneira, vai sugerir uma possibilidade diante dessa experiência acumulada, que é, sem dúvida, uma experiência muito comum a quem estuda ou se interessa por cinema e a quem faz cinema, diante dela, de alguma maneira, adotar uma postura que é, em parte, apenas iconoclasta, mas que é, sobretudo, uma postura meio bárbara, né, no sentido literal do termo, de desarticular a linguagem, né, de desarticular as convenções da linguagem, de não falar direito a língua do cinema, né, e assumir isso como um ponto inventivo, criativo e, enfim, uma possibilidade nova, ou, enfim, uma abertura para possibilidades novas. Então, essa postura de uma barbárie, né, como eu estou falando nesse sentido, é justamente o que o Macaco com a Câmera vai apresentar em todos esses curtas, né? Eu acho que o fantasma desse macaco com a câmera está em todos eles. De modo que, no próprio Cuauhtémoc, eu acho que isso assume uma forma sensível muito nítida na segunda parte do filme, né, em que qualquer resquício, talvez, de referencialidade daquelas imagens iniciais vai por água abaixo e é uma brincadeira plástica mesmo que a gente vai vendo, né? Inclusive, eu acho que é interessante pensar que essa barbárie do macaco com a câmera, ela não deixa de ter também uma inscrição e uma relação com a memória do cinema, né? E aí, nesse caso do Cuauhtémoc, da segunda parte, me parece que há uma relação possível, é interessante um contraponto, uma comparação com os procedimentos de vanguarda que uns caras como o Stan Brakhage propõem, né, de intervir direto na película, enfim, resgatar a partir daí a materialidade da imagem, transcrevendo ou transpassando isso para o contexto digital, enfim, do computador e da relação com um programa de computador. Claro que essa aproximação exigiria um monte de outras considerações juntos, mas, enfim, é só uma sugestão que eu acho que faz muito sentido em termos de relembrar uma certa memória do cinema que está presente, ainda assim, dentro dessa perspectiva de uma barbárie criativa, né, do macaco com a câmera. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem, então, algumas memórias do cinema, digamos assim, né, como esse exemplo que eu citei mostra, a gente tem também uma certa memória das imagens, de um modo geral, e da cegueira da nossa relação mais comum com as imagens, né? Em vários desses filmes eu acho que isso é importante, principalmente no pornografismo, que talvez isso fique mais evidente. Enfim, estou pensando no fato de que a nossa relação com as imagens, de um modo geral, ela é muitas vezes uma relação efêmera, né, destinada ao esquecimento. A gente se esquece das imagens, enfim, elas talvez venham nos habitar a contragosto e reapareçam, né, em momentos meio inusitados, mas com muita frequência a gente, de fato, as esquece rapidamente. E, em especial, no contexto da imagem de pornografia, me parece que isso é essencial, né, uma relação em que a imagem precisa ser consumida e esquecida
e outra imagem precisa assumir o lugar dela, né? E aí vem toda essa ideia de você estar sempre buscando, né, um objeto do desejo que nunca se concretiza, se presentifica para você. Enfim, dentro do filme, o que é interessante é que, na relação com essa espécie de cegueira, né, que a gente tem com essas imagens, o que o filme vai fazer é justamente resgatar algumas dessas imagens que poderiam estar destinadas a esse esquecimento e explorar várias das dimensões estéticas e afetivas que essas imagens têm, com resultados bastante interessantes, na minha opinião, que estão relacionados com vários procedimentos de desenquadrar e reenquadrar as imagens. Então, você pega... tem uma passagem, por exemplo, uma montagem que eu acho muito boa, que é a que foca num gato, né, que está mais ao fundo, acima do ombro de uma mulher, e depois tem um boneco do Garfield. Eu acho que aí tem todo um programa a ser levado adiante, de fato, que é herdeiro, por outro lado, falando de outra memória do cinema, da montagem surrealista, né? Assim, associação livre, enfim, elementos comuns na descontinuidade, por aí vai. Tem uma dimensão desse filme também, né? Já estou tentando falar especificamente dos filmes. Desse filme especial tem uma dimensão importante, que é a de tentar produzir algum tipo de estranhamento em relação a essas imagens e ao que eu poderia chamar, eu chamei no catálogo, de mitologia dessas imagens pornográficas, né? E eu acho que isso alcança um momento muito contundente, muito intenso e, ao mesmo tempo, engraçado e meio tenebroso até, com o final em que literaliza-se, né, uma das metáforas que algumas teóricas feministas usam para falar da câmera, não só em filme pornô, mas em cena de sexo dirigida por atores homens heterossexuais. A masculinização do espectador e da câmera. Exatamente. E é a câmera pinto, né, que aparece ali, uma câmera que é exatamente vinculada ao pênis e aquilo, enfim, potencializa toda essa dimensão que eu acho bastante crítica, né, dentro do curto em relação a esse universo das imagens pornográficas. Bom, esse tipo de procedimento que eu mencionei agora mesmo, né, de desenquadrar e reenquadrar as imagens, é só uma possibilidade que esses filmes mostram dessa ideia que eu mencionei antes, de uma barbárie que possa ser criativa, né, de você barbarizar uma linguagem, um tipo de imagem, uma convenção expressiva do audiovisual, para que possa não tanto fazer surgir de uma maneira muito clara, mas talvez sugerir, insinuar alguma possibilidade diferente, né? E outros procedimentos importantes aqui, entre todos os outros, eu acho que um se destaca também de uma maneira bastante interessante, que é o uso das legendas, né? Enfim, das inscrições na tela, de uma maneira desconectada do que a gente está ouvindo e do que está aparecendo. Aliás, né, eu acho que, de um modo geral, o que caracteriza vários desses curtas é o que eu chamaria de uma estética da disjunção, né? Tá sempre uma ideia de tornar aquilo que a gente costuma associar dissociado. Enfim, essa disjunção é muito importante. No caso das legendas, a gente tem o curta dos festivais, que faz isso de uma maneira evidente desde o início, e em que esse procedimento vai permitir introduzir dentro, em meio, né, a essas conversas mais banais que foram registradas, e há vários diálogos que nem começam nem terminam, né? A gente pega um pedaço e depois muda para outro, enfim. No meio disso tudo, as legendas vão introduzindo umas referências e uns temas que me parecem que eles delimitam alguns lugares comuns da prática e da crítica de cinema contemporânea, sem querer generalizar muito, claro, mas temas como afeto, dispositivo, enfim, termos importantes que aparecem ali e que são, muitas vezes, a meu ver, enfim, aparecem não no filme, né, mas no contexto da prática de cinema e da crítica de uma maneira um pouco esvaziada, e que o filme, dessa maneira, de alguma forma, nos lança a tarefa, né, de
tentar fazer com que esses termos adquiram algum significado na medida em que a gente precisa tentar relacioná-los, de alguma forma, às imagens e ao que a gente está ouvindo dos diálogos. E é claro que é dificílimo de fazer isso, né, sobretudo num contato como esse, né, com o filme, sem a gente parar e se deter muito atentamente em cada elemento. E talvez nem seja isso que interesse mais fazer. Mas eu acho que o filme em que esse jogo com a legenda, né, e com a disjunção entre legenda e o que a gente está ouvindo e as imagens alcança a sua força maior, né, desse que a gente viu, é o Elegia Rimbaud. Realmente, né, colocar as legendas da poesia do Rimbaud quando o cachorro late e colocar depois as legendas da história do Rimbaud quando a poesia soa numa outra voz, né, é uma maneira, sem dúvida alguma, de criar uma lacuna, né, entre uma coisa e a outra e, de alguma maneira, propor que o espectador venha ocupar esse lugar, né, e tente se situar em meio a isso. Eu acho que tem, talvez, o resultado mais interessante de tudo isso é uma renovação bem significativa dos sentidos, tanto das imagens, como do que a gente está ouvindo, né, e das palavras que preenchem a tela. Bom, esse procedimento, então, já citei, acho que dois dos principais, né, desenquadrar e reenquadrar, e agora essa coisa das legendas dentro dessa estética da disjunção, são alguns dos procedimentos que eu associo a essa ideia de uma barbárie criativa do macaco com a câmera. Mas, para parar de me prolongar tanto e talvez ficar repetindo muito o texto que vocês podem ler no catálogo, eu só queria falar um pouco do último curta, no qual eu acho que essa ideia está de saída presente, né? Você desintegrar e fazer, por meio dessas interferências entre as imagens, fazer com que elas desapareçam e reapareçam de outra forma, e, enfim, esse jogo constante é uma forma dessa barbárie, sem dúvida. E eu acho interessante pensar que no Imhotep tem um eco, de alguma forma, de outro grande projeto cinematográfico, de linguagem cinematográfica, que é o do Eisenstein, né? O Sergei Eisenstein, que é outro russo, né? O Léo falou muito dos franceses, eu estou já citando dois russos, não é exatamente um fascínio, mas, enfim, coube. E o Eisenstein ele tem uma ideia, um conceito importante de montagem intelectual, em que, em algum momento, ele vai buscar a referência dos ideogramas e da escrita de hieróglifos para construir uma compreensão do que seria essa tal dessa montagem conceitual ou intelectual. E eu acho interessantíssimo, então, reencontrar esse universo iconográfico aqui, pensando no projeto, ou no delírio, talvez, do Eisenstein, né? E eu digo delírio porque, realmente, né, não sei se alguém conseguiu levar adiante essa ideia de uma escrita cinematográfica como a dos hieróglifos e dos ideogramas. De qualquer forma, né, a partir dessa outra memória do cinema que eu convoco aqui, ver esse filme, o Imhotep, é interessante porque exige que a gente perceba também uma atualização de vários desses projetos anteriores da história do cinema a partir da tecnologia do vídeo, né? Em vários momentos, o Imhotep lembra, para mim, pelo menos, algumas obras baseadas no efeito de saturação da sobreposição, né? No vídeo isso é muito comum. Enfim, entre todos os exemplos possíveis, eu acho que o Global Groove, lá da década de 70, do Nanjun Pai, que pode ser interessante, porque ali ele está o tempo todo jogando com como a sobreposição entre as imagens cria outras imagens, desintegrando as anteriores, e, enfim, um movimento bem complicado e até, às vezes, um pouco difícil de acompanhar, né? E esse efeito de saturação, então, que, de alguma forma, atualiza no vídeo, na linguagem da videoarte, sobretudo, o problema da montagem, de um modo geral, no cinema,
é evidente aqui no Imhotep. E eu acho que é muito interessante observar que, por meio desses procedimentos todos, o filme acaba, de alguma maneira, insinuando que todas essas imagens vão se deformando e se encaminhando a uma condição de ausência de forma, né? Falta uma gramática, como eu disse, né, para a gente descrever isso, falta convenções nesse universo todo e falta, então, um conjunto de formas expressivas mais estabelecidas que permitam que a gente se familiarize com esse tipo de procedimento. E aí, nessa ausência de forma, né, nessa encaminhamento de toda a imagem para o informe, o que eu acho interessante é que a gente possa perceber tanto que, por um lado, esse informe é uma condição em que as imagens se perdem, né, perdem a sua composição, perdem as suas características iniciais, perdem as suas cores, as suas formas e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, esse informe é uma condição produtiva, né? Como eu estou dizendo desde sempre, usando essa expressão com recorrência, dessa barbárie criativa, né? Isso que a gente talvez não consiga imaginar facilmente não é tanto algo que vai fazer com que as imagens simplesmente não existam, mas é algo que vai exigir que a gente encontre mais imagens, né? E produza mais imagens, enfim, inove na imaginação. Assim como, né, diante de filmes que desafiam um pouco o tipo de discurso que a gente pode fazer sobre eles, talvez o que, em todo caso, caracteriza a minha postura seja acabar falando demais, né, como eu estou fazendo aqui, enfim, colocando palavras demais em torno de imagens que talvez a gente não precise ocupar com tantas palavras. Mas é por aí. Obrigado. Posso só... Bom, eu queria dar meu pitaco. Antes não, de mas você deixa... Não, responder. então tá. Que a gente acelera as vez. coisas. Tá, joia. E aí você pode rebater 2 pessoas de uma vez. Sim. Vamos nessa. Vou dar um pitaco rápido aqui, afinal de contas, estamos domingo à noite aqui. Achei muito feliz o jeito como foi ordenada a sessão, e é muito interessante começar com o Cuauhtémoc, porque é algo que aparece de modo recorrente em vários desses filmes e que aparece de modo, acho que, muito mais explícito no Cuauhtémoc, é uma espécie de rejeição aguda a um discurso, discurso e uma prática, e uma praxis discursiva de profissionalização do cinema. Do cinema como indústria, do cinema como profissão, do cinema como técnica. Isso aparece de modo mais expressivamente agudo no Cuauhtémoc e no filme dos festivais. Mas isso acho que atravessa, de modo geral, tudo que nós vimos aqui, né? Então, a disjunção imagética, a disjunção sonora, a sobreposição de vozes, que já aparece no Cuauhtémoc, que vai ser gravada, né, no filme dos festivais, elas denotam, né, no caso do filme dos festivais, por meio do uso das legendas, por meio do desfazer e do fazer das imagens de alguns rostos que são tornados irreconhecíveis e alguns que são tornados muito explicitamente reconhecíveis, né? Então, algo que aparece com muita força, digamos, essa rejeição, essa praxis profissional e técnica do cinema, né? Então, há algo, digamos, de primitivo, de deliberadamente tosco, né, no trabalho do Léo, e que, digamos, como que imanta a forma em rejeição a esse discurso. Vou me aproveitar como parasita, como uma trepadeira aqui do argumento do Marcelo, que ele fala, né, de um trabalho menor. Eu acho que é um termo muito feliz para descrever o trabalho do Léo. Eu acho que ele também é menor numa outra acepção. Menor no sentido de que é um trabalho doméstico, né? O que imanta a forma, né, em oposição a essa praxis técnica e profissional do cinema é um cinema caseiro, né? É um cinema doméstico, um cinema que traz uma série de índices de uma experiência que é... Desculpem. Que é exterior ao cinema enquanto, digamos, uma organização
técnico industrial, enquanto um dispositivo profissional, né? Algo de caseiro, algo de doméstico, algo de uma experiência menor, de uma experiência caseira que imanta esse conjunto dos filmes. Nesse sentido, né, digamos, o Rambo é chave aí, né? Porque é um filme que começa única e exclusivamente como um registro doméstico, né? Esse registro doméstico vai adquirindo um conjunto de outras acepções à medida em que o filme vai caminhando. Mas, inicialmente, você começa a olhar e falar, que porra é essa? Né? Porque a gente tem ali um registro doméstico, como a gente poderia ver milhões de outros no YouTube. Né? Se a gente digitar eu e meu cachorro no YouTube, quantos vídeos vocês acham vão aparecer? Né? Então, essa praxis doméstica, essa experiência doméstica, só que aí as coisas vão... essa experiência doméstica como que vai desandando, esse puro, simples registro doméstico, como que vai desandando no Elegia Rambo, né? Na medida em que isso vai se contaminando de outros conjuntos de experiências do Léo, né? Que escreveu poesia, né? Que é autor de livros de poesia. Então, um conjunto de outras referências, né? Vai como que, digamos, contaminando a banalidade doméstica e trazendo, digamos, uma espécie de experiência doméstica cada vez mais opaca, mais densa, mais espessa, né? E me parece, então, digamos, que esse conjunto dessas experiências menores, né, e que, de certa forma, fazem com que os filmes sejam indiscerníveis da experiência mais pessoal, como que atravessa o conjunto desses filmes. Né? É a aparição da Laura no Drone Lapse, é aquele conjunto de festas no qual a gente se tromba no filme dos festivais, e não à toa, né, se a gente tem essa rejeição da separação daquilo como profissão, não à toa que o filme dos festivais vai terminar na figura do Raulino, né? Não é uma casualidade aí. Bom, não existe nada mais característico, digamos, de nossa experiência doméstica com o computador hoje do que ficar vendo putaria na internet, né? É o filme pornografismo, é a aparição do bonequinho caseiro e a participação do filho do pirata no Imhotep, né? Então, esse conjunto de experiências, que são um conjunto de experiências caseiras, e a manipulação de uma tecnologia que é deliberadamente não profissional, né? É app que você baixa na internet, é o uso do celular, são programas de manipulação da imagem que não são necessariamente profissionais, né? E que estão contaminando, atravessando o conjunto desses filmes. É engraçado pensar, né, que um conjunto desses filmes tão pessoais e que sejam, à primeira vista, imperceptivelmente pessoais, né, eles também dependam de um conjunto de um aparato técnico também deliberadamente simplório, né, mas com um aparato técnico que você mobiliza quase como se fossem instâncias que pudessem fazer o filme como que a despeito de você, né? Como são filmes de sujeito, mas que mobilizam um aparato técnico e quase que como que abolem o sujeito, né? Como que abolem a subjetividade. São apps que a gente pode simplesmente botar eles para funcionarem sozinhos, né? E é uma coisa que me chama muita atenção, essa conjunção dessa coisa dos filmes muito pessoais, né? Mas que mobilizam um aparato, que é um aparato que são também pessoais à medida em que eles estão à disposição de qualquer um que tiver um celular, né? Qualquer um que tiver um celular com um pacotezinho de dados razoável está à sua mão, mas justamente por estar à mão de qualquer um que tem um celular com um pacotezinho de dados razoáveis, eles são o quê? São instâncias técnicas que como que abolem o sujeito, que como produzem imagens sem depender daquele que mexa neles. Então, digamos, acho que é um paradoxo interessante do trabalho do pirata. Sim, não, eu concordo bastante, principalmente com essa parte final, porque eu fico pensando muito nisso. Agora, eu só quero voltar um pouquinho, porque eu quero falar muito assim de como que eu chego nessas coisas, como que eu trabalho, assim. A primeira coisa é muito o lugar do artista e a arte na história, né? Porque a arte ela surge com os feiticeiros, né, nas cavernas, né,
desenhando as coisas porque eles estão querendo conseguir coisas a partir daquilo, né? Assim, isso é uma coisa que eu nunca esqueci. E que eu sempre mantive isso muito na cabeça. Para mim, quando eu estou fazendo arte, seja independente de plataforma, eu sei que a minha obrigação é fazer bruxaria. Assim. Aí eu quero falar também um pouco dessa questão do... Que é uma coisa que sempre surge assim, quando eu converso às vezes, sobre as coisas que eu estou fazendo, que é muito essa questão da gramática e da linguagem cinematográfica. Assim. Eu pedi cola para o Everton, porque eu não lembrava de cabeça quem que o Moulet tinha rebatido, aí eu falando de francês de novo. Mas foi o Christian Metz, né, que ele tem um texto que eu acho fabuloso, assim, que coloca como uma falácia essa questão de gramática cinematográfica. Gramática de quem? Fala assim, partindo do ponto de quem? Assim, né, se a gente for... esquece um pouco, né, esse lugar assim, confortável narrativo, né, de Hollywood, assim, desde seus primórdios, assim, né, o registro né, dos irmãos Lumière, né, ele parte de outro lugar, assim, a própria mágica mágica, não magia do Méliès também vai para um outro lugar, assim. E para mim essa questão sempre foi muito forte, assim. Agora também pensando nas legendas, porque na verdade a minha primeira manifestação artística de verdade foi como pichador. E eu me vejo como pichador até hoje. Eu não vou deixar de ser pichador nunca. Acho assim extremamente importante o pichador na sociedade, porque ele está ali colocando letras onde não pode, falando coisas, né, que justamente por ele não ter uma voz, ele não pode ser ouvido. E mesmo trabalhando no cinema, assim, nesse cinema dito, não vou falar industrial, mas conseguindo trabalhar no cinema autoral de outras pessoas também, desempenhando várias funções. Eu sei o lugar que eu estou, e eu sei que não é um lugar tradicional mesmo dentro desse cinema autoral contemporâneo nosso. Então, eu sinto mesmo essa necessidade do picho, né, de pichar as coisas e também de colocar um pouco dessa magia. E, no caso, não é mágica, embora essa magia venha também através de procedimentos que são mágicos, mágico no sentido de truque, né? E com isso, essa disjunção, na verdade, eu vejo ela muito também como um reflexo do mundo que a gente vive, assim, né? Tem um conceito de... Eu não vou lembrar quem que falou isso agora, do leitor salteador, né? Que acaba acontecendo muito, sei lá, nos livros do Macedônio Fernandes, que meio que isso. Hoje a gente está sempre pulando de link para link, várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias abas abertas, assim. Então, para mim, isso é meio que uma maneira de traduzir esse acúmulo né, de informação e essa coisa que assim como esses pixels, ela se forma e se deforma, vai embora muito rápido, assim, né? A gente não tem muito mais controle assim sobre as coisas. Hoje em dia estou fazendo mais GIFs, assim, né? Que acho que eu estou 1 mês e meio fazendo GIFs. É um mundo novo, assim, para mim, mas estou me divertindo muito, né? Mas depois de um tempo também se já satura, então já estou querendo começar a usar agora a plataforma de Unity, de criação de jogos, assim, com meu filho mesmo, né? Porque eu acho que né, o videogame, para mim, ele é mais uma plataforma em que eu posso... Né, o game é mais uma plataforma em que eu posso, na verdade, colocar essas minhas provocações, assim, com relação ao mundo que a gente vive. E, claro, assim, eu também tenho um interesse de ser contrabandista nesse sentido e ser mais amigável com o espectador até um determinado ponto, mas outro não. Assim, portanto que agora, nos próximos filmes que estão assim na esteira, são filmes narrativos, né, que obedecem de uma certa forma essa gramática
até certo ponto também, né? Assim, muito assim, o Romero é uma figura que eu tenho recorrido muito, o Pialá também, porque eu adoro o barraco, na verdade. Pode parecer que não, mas eu sou apaixonado também com dramaturgia. Na verdade, eu atuo também, assim, né, quando chamam. E então me interessa também, na verdade, assim, agora talvez me infiltrar assim, e corroer determinadas estruturas, né, mas de uma maneira teoricamente mais amigável, que acho que aí será um movimento mais próximo até do pornografismo nesse sentido, né, que você sabota a coisa no meio, né, e né, aí tem essa ambição de fazer isso agora, tipo né, numa chave, entre aspas, mais tradicional, mas tendo essa consciência, mantendo essa consciência desde o do início da importância de ser bruxo e da importância de sabotar essas coisas, colocar em xeque, né, colocar valores em xeque, assim, colocar preconceitos em xeque, porque, né, a gente está num momento muito louco, assim, principalmente em questão de Brasil. Você tem um, um governo que é claramente de direita, assim, que tem posturas de direita, que é rechaçado pela direita. Assim, as pessoas não estão mais se entendendo. A gente chegou num nível de eu não sei como usar isso sem usar palavrões, mas eu vou tentar assim, em que as pessoas de surdez, né, de cegueira, e não de uma maneira tão absurda, porque eu não tenho outra coisa para fazer a não ser, né, nessa idade média nova, entendeu? Tentar ser bruxo, e mesmo que eu vá para fogueira, espero que vá, assim, né? Porque senão a coisa não faz sentido. Pensando num mundo menos escroto para o meu filho, para o meu neto, bisneto, porque tá difícil assim, né? Na verdade. Então aí eu me vejo como né? Esse feiticeiro pichando essas cavernas, essas novas, né, cavernas gourmet de hoje em dia, assim. Também a própria questão da linguagem no curta dos festivais, eu estou sendo escroto, entendeu? Eu não fecho com questão de afeto, do jeito que é colocado. Eu não fecho com dispositivo, entendeu? Eu tenho um problema muito grande também com a maneira com que, por exemplo, a academia aceita as coisas. Não estou falando isso, né, de uma maneira grosseira, longe disso, mas é porque, para mim, é meio complicado demais, assim, quando, por exemplo, filmes que eu tenho, eu não vou citar nomes aqui, né, mas filmes que eu tenho uma certa ojeriza muito grande são muito abraçados. Né, gente que faz um tipo de cinema que eu acho extremamente problemático e é muito abraçado pela academia, assim, né? E eu acho que essas coisas têm que ser questionadas, entendeu? Por isso eu gosto muito do Joe Bananeri, entendeu? O Joe Bananeri era o cara que conseguiu ser demitido pelo Oswald de Andrade. Você conseguir ser demitido pelo Oswald de Andrade, você tem que ser muito filho da puta. Então, para mim, o meu lugar é esse, é ser muito filho da puta, entendeu? E desafinar esse coro dos contentes mesmo. Custe o que custar. Eu sei que, né, que eu não vou encontrar nenhuma celebração. Na verdade, eu nem não estou aqui para isso. Eu estou, né, para causar mesmo, assim, né? E para xingar muito no Twitter. Aliás, eu fiz Twitter esses dias. Acho que eu vou começar a escrever no Twitter. Fiz no Twitter e perfil no Twitter, né? Porque também me interessa muito, assim. Eu já estou num ponto que hoje eu acho a internet a coisa mais importante, assim, de fazer arte pela internet. Quando assim, né, eu estou quitando a vida real, assim, eu acho que o lugar agora de confronto é esse, assim. Então é isso, eu perdi o que eu estava falando já também. Você tem mais alguma consideração, Marcelo? Questões, pessoal?
não, já é quase meia-noite. É melhor falar no boteco. Meu nome é Larry. Então, eu queria que você falasse rapidamente, já está meio tarde, né? O último filme em Otep, né? Você falasse, parece que tem um lance de referência de Vaporwave, glitch art. Só Sim, comentar sobre isso. Então, na verdade, eu gosto demais de glitch, eu gosto demais de GIF, eu gosto demais de Vaporwave. Assim, o glitch, para mim, ele já é fundamental por si só, porque ele é o erro. Né? Assim, e o Vaporwave é muito louco, assim, a maneira que ele tem uma relação, principalmente você pensando em aceleracionismo, assim, né? Que ele é justamente esses ícones ali, né, gregos e tal, de uma certa maneira está ligado com o declínio e o Vaporwave ele é exatamente a celebração prévia do declínio do capitalismo, né? Pelo consumo estúpido, assim. Quando eu fiz o Imhotep, tem uma coisa que é muito engraçada, que é porque eu tinha acabado de pegar esse celular, assim. Então eu estava engatinhando nos aplicativos. Então o Imhotep, de uma certa maneira, ele tem toda uma outra camada, que é um documentário sobre eu aprendendo a fazer glitches e GIF. E usando esses aplicativos. E isso é visível no começo. Assim, no começo tem um trabalho muito mais com patterns, né, GIF. Assim, no final tem uma simulação, uma algembrada assim, de pixel sorting. Né? Claro, tem datamosh ao longo do filme inteiro. Assim, que, de uma certa maneira, eu quis deslocar um pouco, mas de uma certa maneira mantendo, né, essa questão do declínio dos gregos, mas também trazendo assim, a questão da existe uma ostracização com teorias paranoicas, conspiratórias absurdas, assim, até hoje, que as pessoas acham que quem botaram aquelas porra daquelas pirâmides lá foram tipo alienígenas, assim, né? Assim, aí voltando na babaquice do pensamento eurocêntrico, não, é impossível, né? Um povo na África ali depois do Cro-Magnon criar uma arquitetura daquele jeito, não tem como, né? Então, isso, na verdade, foi assim, de uma certa maneira, a questão dessa pintura de pixels, assim, ela surge, e ali o que está acima, como está abaixo, surge justamente, foi o meu jeito de reestabelecer, entendeu? Aquilo, claro que eu falando isso é muito subjetivo, assim, mas foi a minha maneira de mostrar e reerguer ali, né, dentro do meu filme, aquela essa civilização. Assim, nossa, eu sou muito ególatra para fazer uma coisa dessa, né? Achei que assim, que os egípcios estavam ali na minha mão, mas não sei, a droga que eu fumei, não diria, na época, assim, que me levou nisso, assim. Então, de uma certa maneira, foi assim, né? Essa coisa, a história, ela tem essa coisa cíclica, né? Assim, então sei lá. Eu só espero que ninguém faça isso com a gente, porque eu acho que a gente não merece a civilização, assim, no ponto que está, ela não merece ser, né, reestabelecida nem celebrada, assim. Aliás, eu acho que a gente retrocedeu muito dos egípcios e dos gregos para cá, assim. Claro, tem vários outros fatores que não, assim, né? Mas pelo menos acho que eles entendiam melhor essas forças da natureza, assim, sabiam lidar com as coisas, respeitavam mais a terra, assim, né? Claro que erraram pra caralho em vários outros sentidos, né? Assim, né? Não dá para defender a maneira com que as pirâmides foram construídas, nunca, né? Mas aí eu acho que as coisas vieram muito disso, assim, né? Então
esse ponto do glitch, de ser o erro, né? Foi a minha maneira de tentar reparar isso. Não que eu sei que os filmes não mudam a história e tal, né? E a derrocada dos egípcios foi uma coisa muito cabulosa, assim. Mas foi assim a minha maneira de tentar assim trazer assim dentro do meu universo de trabalho assim uma figura que, por exemplo, eu não tinha o menor conhecimento de quem era o Imhotep até esbarrar nele assim. E eu acho muito bizarro, entendeu? Você ter assim, uma figura que é tipo o grande sábio da civilização antiga e ninguém fala sobre isso, assim, né? Tipo assim, é uma figura completamente. Não, o pai da medicina é Hipócrates, né? Me ajuda, não é? Entendeu? Tem registros que o negócio veio antes. A própria questão dos hieroglifos também, assim, né? Começou ali, né? Assim, e eu concordo, assim. Claro, o Eisenstein é uma figura que vem da minha formação, assim como Bresson, assim como vários caras que escreveram, como Sganzella, também com um monte de gente que escreveram livros seminais sobre cinema. A forma e o sentido do filme, claro, estão ali na minha formação, estão na minha formação como montador, assim. Inclusive, assim, eu estou aqui, fico até o final da semana porque eu quero aprender a fazer ideogramas com a pessoa que eu acho que é a pessoa que mais sabe fazer esses ideogramas no cinema e na montagem e que vai estar dando esse workshop aqui, né? Que é a Cristina Amaral. E desse modo, assim, eu não conseguiria fazer o cinema que eu quero fazer, assim, também sem ter esse acúmulo de informações pregressas, assim, né? Até para lutar contra isso, assim. Assim como aí voltando, assim, o Vaporwave é muito importante para mim nesse sentido, porque ele também tem um olhar muito crítico com relação a esse tempo da mercadoria, assim, e essa distopia, né, do capitalismo, assim, como essa coisa de shopping, né, esse lugar agradável, Muzak, essas coisas todas. Mas acho que eu já estou falando demais, está ficando tarde. Obrigado, Pirata. Obrigado, Marcelo. E obrigado, Rafael. Obrigado, Henrique. Obrigado, Marcela. Beijo para vocês. Muito obrigado.